Os Estados Unidos vai mesmo bloquear o sinal de GPS no Brasil? E se ele fizer, quais serão os impactos que nós sofreremos? O agronegócio também sofrerá? Existe alternativa? Tem como substituir o GPS? Vamos dar uma analisada nesses tópicos aí? Eu vi uma matéria aqui da BBC News onde ele questiona, né? Os Estados Unidos poderia realmente bloquear o GPS aqui no Brasil? O que é o GPS? Como que o GPS funciona, né? Então, o GPS é uma sigla que significa Global Position System, é o sistema de posicionamento global. Ele foi desenvolvido pelo governo norte-americano, especialmente o Departamento de Defesa norte-americano. Então, sim, o GPS pertence aos Estados Unidos e ele tem o direito sobre quem pode ou não pode utilizar esse sistema dele. Esse sistema ele foi desenvolvido para fins militares lá no começo. Porém, aqui nessa matéria fala que apenas em 1983, após o abatimento de um avião comercial sul-coreano, que havia se desviado da sua rota e invadido o espaço aéreo soviético, aí os Estados Unidos decidem liberar o acesso a sistemas com fins civis. Porém, se a gente olhar aqui, o público teria acesso reduzido e uma distância, ou seja, uma precisão de 100 metros da posição exata. Então ele não tinha muitas utilidades assim na época. E como que funciona isso, né? Por que o GPS dá precisão? Por que ele não dá precisão? Vamos entender um pouco melhor como que funciona aqui o GPS. Aqui tem uma imagem que ilustra bem. Então o GPS é um conjunto de satélites. Os Estados Unidos começou a lançar satélite para orbitar a Terra e ele lançou 31, atualmente tem 31 satélites trabalhando no sistema de GPS. Então esses satélites eles estão no globo terrestre inteiro. Esses satélites eles mandam um sinal para a Terra, um sinal via rádio. E esse sinal ele manda uma informação junto com o sinal, que é a posição precisa que o GPS, que o satélite está lá em cima e o tempo que levou para esse sinal percorrer. A gente tem um receptor aqui no solo, receptor GPS. Quando a gente está com esse receptor, o receptor recebe a informação de um satélite e aí ele se comporta como se fosse um círculo assim, Então o receptor ele sabe a distância que ele está daquele satélite, só que ele não sabe na onde. Então imagina que ele recebeu o sinal do satélite B. O GPS acha que pode estar em qualquer lugar desse círculo, só que isso não é nada preciso, dá uma olhada. E ele também precisa receber o sinal de um outro satélite, no caso o satélite A. E ele também sabe a distância que está desse satélite. E ele faz a mesma coisa, ele traça um círculo porque ele não sabe exatamente onde está. E ele faz a mesma coisa para um terceiro satélite, também traça um círculo. Quando nós temos 3 satélites e a gente traça um círculo em volta desses 3 satélites, observe que ele gera um único ponto em que se cruzam esses 3 círculos. É exatamente aí a posição. Esse cálculo se chama trilateração. Inclusive, em quase todos os sites que eu olhei, quase todos falam triangulação. E não é. Está errado. É trilateração. Ele calcula os lados, a distância que ele está de cada satélite. Ele não calcula o ângulo. Fechou? Então é dessa forma que o sinal de GPS funciona. E isso impactaria se os Estados Unidos bloqueassem. Primeiro de tudo, os Estados Unidos conseguiria bloquear o sinal de GPS no Brasil? Teria 2 métodos para ele fazer isso. Um, menos provável, que ele precisaria instalar alguns dispositivos aqui no Brasil para bloquear esse sinal. E aí ele precisaria de autorização, evidentemente não teria, então ele não conseguiria fazer dessa forma. E tem uma outra forma que ele poderia fazer, que ele pode degradar o sinal que aqueles satélites que estão mandando aqui para o Brasil enviam. Só que isso, como vocês podem ver nessa imagem, afetaria uma parte muito grande do globo. Ele não conseguiria direcionar isso apenas para o Brasil. A América do Sul inteira ficaria sem GPS, algumas partes ali da América Central também ficaria. Dependendo do satélite que ele precisar degradar para não mandar mensagens para cá, até a Europa seria impactada. Portanto, seria basicamente inviável os Estados Unidos conseguir fazer essa proibição do sinal de GPS aqui no Brasil. E aí talvez vocês estejam se perguntando assim, beleza, mas é dos Estados Unidos. E se os Estados Unidos não autorizar o Brasil a utilizar? O Brasil ainda assim pode continuar utilizando? Pode, porque o sinal ele é aberto e ele está chegando até nós. Nós só vamos receber esse tipo de sinal que não deixa de ser um sinal aberto. Então seria muito difícil os Estados Unidos conseguir bloquear. Mas caso ele bloqueasse, qual seria o impacto que o agronegócio, especialmente o agronegócio, sofreria? O Sérgio Sacani, ele é muito bom para astronomia, ele fala aqui
que 99% da produção de petróleo depende do GPS, eu não tenho esse dado, provavelmente deve ser isso. 85% da produção de mineração mundial depende do GPS, acredito também que seja isso. E 70% da agricultura depende do GPS, segundo o Sacani. Aí eu já acho que não. Eu acho que hoje a agricultura, muito mais do que 70%, depende do sinal de GPS hoje para funcionar. Mas não é único e exclusivamente o sinal GPS que existe. Existem outros sistemas também. Por exemplo, o sistema russo, que se chama GLONASS. Também existe o sistema europeu, que se chama Galileu. Tem também o chinês, que é o Baidu. Enfim, tem outros, tem o sistema japonês também. O GPS, vamos dar uma olhada na característica de cada um deles. O GPS, então, é dos Estados Unidos, ele tem 32 satélites e 31 em operação. O GLONASS é russo, ele tem 24 satélites e os 24 estão em operação. E o Galileu tem 30 e 28 está em operação. Olha só a precisão. A precisão de GPS é um pouco melhor. Ela está em 5 metros, a do GLONASS, por exemplo, já está em 10 metros, e a do Galileu também está em 5 metros. Então nós teríamos algumas alternativas. Imagine que o governo norte-americano consiga realmente proibir o sinal de GPS ou de alguma forma evitar que o sinal de GPS chegue até o Brasil. Nós teríamos algumas outras formas, como por exemplo utilizar o GLONASS ou utilizar o Galileu para que a gente conseguisse fazer esse sistema de posicionamento aqui no Brasil. Lembrando uma coisa, para utilização para a agricultura, o GPS ele pode dar um erro de até 5 metros mesmo, e o GLONASS de 10. Observe que nenhum dos dois serviria para a agricultura. Esse erro é um erro muito grande para a gente utilizar nas máquinas agrícolas. É por isso que a maioria dos GPS dos tratores eles vão vir equipados ou com RTX, ou com SFRTK, ou com RTK, que são sistemas de correção. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre sistemas de correção, mande aí embaixo, que aí eu faço um vídeo explicando exatamente o que é a diferença entre o sinal aberto e o sinal corrigido para vocês entenderem. Mas vamos voltar para o nosso vídeo só para vocês verem que interessante. Imagine então que proibiu. Está proibido utilizar GPS aqui no Brasil, não pode mais utilizar. E aí, o que a gente faz? Olha só, o iPhone, desde o iPhone 5, a gente está no iPhone 15, 16, nem sei direito, mas desde o iPhone 5, o iPhone ele já recebe tanto o GPS quanto o GLONASS. Ou seja, você que tem um iPhone, passou do 5 para frente, se os Estados Unidos vai lá e bloqueia o GPS, você não tem que fazer nada. Automaticamente ele passa a utilizar o GLONASS normal, não vai mudar absolutamente nada. Mesma coisa para a maioria dos GPS automotivos, aqueles que você tem no carro, ele também vai ler GLONASS, dificilmente algum não vai ler GLONASS. Celulares da Samsung, desde os celulares bem antigos, celulares da Xiaomi, enfim, Nokia, Motorola, quase todas as marcas de celular, mesmo os celulares mais antigos, eles já vêm com mais de chama multiconstelação. É mais de uma constelação. Lembra que GPS é um conjunto de satélite chama constelação. Então ele lê mais de uma constelação, ele lê GPS, lê o GLONASS, lê o Galileu, enfim. Então nós não teríamos assim nenhum problema muito gritante quanto a isso. E na agricultura, eu também dei uma pesquisada e olha só, as antenas da John Deere, a Starfire 3000 já recebe GLONASS, a Starfire 6000 recebe inclusive o Galileu, a 7000 já recebe inclusive o Beidou também. Da Trimble, quase todas as antenas recebem GLONASS, são poucas, na verdade aqui nenhuma aqui que não receba GLONASS. Da Topicon, da Star, que utiliza Star, a Trimble, que também é compatível, também utiliza o GLONASS. Da Raven também utiliza o GLONASS. Portanto, nós praticamente não sofreríamos um impacto assim muito significativo, porque quase todos os nossos dispositivos, eles são multiconstelação, então ele faria isso automático, não é você que precisa ir lá e modificar. Ele automaticamente pararia de receber o sinal GPS e passaria a receber o sinal GLONASS, o que já funcionaria muito bem. Só que aqui que está o ponto-chave que o governo tem que fechar com chave de ouro mesmo. E, cara, olha só, governo cria grupo para desenvolver plano de GPS nacional. Cara, até esses dias para trás a gente estava falando que talvez não vai conseguir fechar a conta do ano de 2026. O governo ele nunca incentivou essa questão de lançamento de satélite, astronomia aqui no Brasil. Não vai ser agora, em 6, 7 meses, que o governo vai lá e vai criar um sistema de posicionamento do Brasil e vai pôr isso para rodar. Isso é praticamente impossível, é inviável. Isso aqui é mais um daqueles discursos para mostrar que nós somos independentes, etc. E nós não somos, porque a gente depende... Cara, tecnologia hoje, nós somos completamente dependentes dos Estados Unidos.
Se o pouco que a gente não depende dos Estados Unidos, a gente depende da Europa. O pouco que a gente não depende da Europa, a gente depende um pouquinho lá da China. De todos os lugares a gente é muito dependente nessa parte tecnológica. E nós não vamos conseguir superar isso num discurso assim vazio, aonde nós vamos criar o nosso GPS nacional. Primeiro, todo mundo que estuda esse segmento mais a fundo sabe que se caso bloqueasse o GPS, nós não teríamos um impacto muito significativo. Ponto final, já começa por aí. Portanto, se o governo estivesse fazendo algo realmente sério, ele teria procurado alguém preocupado, né? Puxa, e aí, vamos bloquear o sinal de GPS, e a gente? E o cara teria explicado isso para ele. Cara, não vai acontecer muita coisa, porque se bloquear o GPS, a gente usa o GLONASS, tá tudo certo. Mas não, precisa ir lá, criar um fato novo, falando que vai formar o GPS nacional, sendo que a gente sabe que isso leva muito tempo, é muita pesquisa, é muitos anos de desenvolvimento. Para você construir um satélite é super demorado, é caro, a gente está com dinheiro muito curto, enfim, cara. Então as falácias do governo aí, aproveitou também para tentar tirar uma casquinha com isso, mas ficou muito feio porque ficou muito evidente aqui que ele realmente não tem capacidade tecnológica suficiente ainda para isso. E por quê? Não é por culpa dos nossos cientistas, dos nossos pesquisadores. É por culpa do próprio governo, que nunca investiu nesse segmento. Não vai ser do dia para a noite que isso vai mudar. Fechou? Se você assistiu até aqui, cara, curte o nosso vídeo, é muito importante para nós. Também se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo aí, manda aí para o pessoal que está falando que vai travar tudo se fechar o GPS, etc. Mostra para eles que não é bem assim. Claro que tem um impacto, é claro que isso não é legal, não é interessante a gente ter essa briga com o governo, mas em relação ao GPS especificamente, ele afetaria muito pouco aqui a gente. Fechou? Forte abraço.